A 99 aumentou a taxa que cobra de você. E a partir de agora, há regiões em que os motoristas vão pagar pelo menos 25%. E em outras, vão pagar bem menos que isso, 10% em média. Esse comunicado que a empresa enviou para motoristas, por exemplo, do interior de São Paulo, pegou a turma de surpresa. Ao finalizar 10 corridas esta semana, a taxa da 99 não excederá 24,99%, ou seja, 25%. Ela colocou um limite mínimo de 10%. O motorista que é bem assíduo, ele vai fazer mais do que isso e garantir os 25%. Antes, a taxa que a empresa cobrava nessa região era de 20%, 19,99%. Agora, motoristas que dirigem na cidade de Ilhéus, por exemplo, vão pagar a média com o mesmo critério de 10 viagens de 10%. Em cidades onde há maior volume de viagens, por exemplo, interior de São Paulo, Campinas, Araçatuba, Ribeirão Preto, a empresa aumentou a taxa. E em cidades que são para o porte da Bahia, cidades grandes, como é o caso de Ilhéus, mas não se compara a Ribeirão Preto, ela estabeleceu que será de 10%. Na comunicação, a empresa ainda reforça que ao completar as corridas necessárias, se a sua taxa semanal for superior a 25%, vamos arredondar, né? O valor excedente será devolvido às 8 horas da segunda-feira seguinte. O que isso significa? Que você vai fazer viagens em que a 99 possa cobrar, de repente, 60%. E em outras, ela não vai cobrar menos que 25%. Ela diz que se na média do cálculo que a empresa fizer, tiver cobrado, por exemplo, 32% e você fez mais de 10 viagens, na segunda-feira seguinte, ela vai devolver esse excedente. Trocando em miúdos, se você não entendeu. Vou deixar muito claro para você. A empresa está se adaptando a uma regulamentação que ela e a Uber elaboraram, em que estabelece, por exemplo, que as plataformas têm que pagar 20% de INSS. Só que nós sabemos que elas não vão tirar do próprio bolso. O que elas estão fazendo? Com esse aumento em cidades que têm maior volume e uma redução em cidades com volume bem menor, ela cria uma média. E daí, com esse aumento, ela pode retirar o que eventualmente recolherá, caso o PL 12, que estabelece esses 20% para as plataformas, sejam aprovados. E para o passageiro, elas mantêm o valor sem aumento, como a imprensa cogitou, como nós anunciamos que o passageiro iria pagar. Só que o passageiro não paga a conta. Quem paga a conta dessa história é sempre o motorista. Em que cidade você trabalha como motorista por aplicativos? Faz 99? Recebeu esse comunicado? Por favor, como sempre, de maneira inteligente, contribua com a sua opinião nos comentários. Aqui em Salvador, alguns colegas receberam esse comunicado da empresa isentando da cobrança de taxa em alguns finais de semana. E em outros, cobrando no máximo 9,99, que é de 10%. Vale salientar que agora, em meados de 2024, a 99 estabeleceu para algumas capitais do Nordeste, como Fortaleza, Recife e Salvador, uma taxa máxima de 10%. Mas isso é provisório e não definitivo. Nesse comunicado que a empresa mandou para motoristas que trabalham no interior de São Paulo, a comunicação não estabelece um provisório. Ela diz que a partir de agora é isso, diferente da taxa de 10% aplicada nas 3 maiores capitais do Nordeste, que ela disse, olha, isso é por enquanto, o que significa que nós aqui de Salvador, Recife, Fortaleza, temos que colocar a barbinha de molho, porque a qualquer momento ela pode dar um sopapo
e aumentar essa taxa para pelo menos 25%, como estabeleceu em outras cidades. Foi útil para você a informação desse vídeo? Se sim, por favor, dá o like e compartilha com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!